Bem-vindos ao canal, para a glória de Deus, a paz de Deus a todos. Bom, falar de novo sobre o Vaticano e sobre o Papa. O Papa Francisco, que saiu, antes dele morrer, ele mexeu nos documentos lá, e esses documentos que ele mexeu têm a ver com uma nova ordem papal, ou seja, o último Papa que estava no regime atual foi Francisco. Esse regime atual, onde o Papa Francisco atuou por esses anos, desde 2012, acabou exatamente no período do Papa Francisco. O regime que entra agora, nesse novo papado, é totalmente diferente. Como? Diferente em quê? Segundo o site que eu pesquisei, muda toda a ordem papal a partir desse novo papado que vai ser eleito agora no próximo conclave, que inclusive já tem um escolhido, segundo as ordens que existem no Vaticano. Porque no Vaticano, caso tem pessoas que não sabem, parece que tem mais ou menos, acho que quase 10 ordens. Franciscano, beneditino, um monte de ordem lá que não dá nem para lembrar. Eu sei que é muita ordem. Inclusive, esse Papa que morreu fazia parte de uma ordem que eu acabei de me esquecer aqui agora. Então, conclusão. O próximo Papa não tem nada a ver com o sistema papal que existia até esse último Papa agora que morreu. Ele vai ser outro tipo de papado. Segundo as fontes que eu pesquisei, será de qual forma? Bem reduzida, tá? Bem reduzida a estrutura no sentido de poder, será bem reduzido. Outra coisa, as ordens, elas parece que elas estão mais reduzidas, mas mais poderosas. Parece que reduz, parece que, por exemplo, de 3 ordens se formou uma, e elas se fortaleceram mais. Outra coisa, diante do próximo conclave, parece que nós já vamos ter, inclusive, por incrível que pareça, é muita coincidência, o filme Conclave tem a ver exatamente, com essa mudança e com essa nova administração papal, que vai ser colocada a partir do próximo Papa. No filme tem a ver com exatamente isso lá no filme. Por incrível que pareça, coincidência, Ninguém sabe de nada, as coisas acontecem no filme. Por exemplo, os Simpsons mostra, num quadro deles aí, a morte do Francisco. É tudo coincidência, ninguém sabe de nada, as pessoas são tudo bobas, estão tudo inocentes, ninguém sabe de nada, todo mundo inocente. Conclusão, quando eu digo aqui que existe os instrumentos do inferno, porque está escrito, o mundo jaz no maligno, e o mundo estando no maligno, ele é quem está mexendo os pauzinhos, e Deus ainda não fez nada, simplesmente porque Deus ele tem o poder total. E acabou, entendeu? E no tempo, porque está escrito também que há um tempo para todas as coisas embaixo do sol. E está tudo tranquilo. E a oração que Jesus ensinou é aquela: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Está sendo feita? Não. Por isso que antes vem, é o teu reino, e seja feita a tua vontade. O reino de Deus veio? Não.
Ele foi anunciado, ele veio ser anunciado. Cristo veio anunciar o reino. Agora estamos aguardando o reino de Deus aqui na terra, para cumprir a oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim como é no céu, né? Isso daí é o que vai acontecer, né? Jesus veio e anunciou o reino. Após Jesus anunciar o reino virá. Diz Jesus que o reino estaria dentro de nós ali naquele momento. Porque os discípulos, mas quando é o reino? Cadê o reino? Ele diz, o reino já está entre vós, o reino está em vós. Então é o seguinte, voltando para o papado aqui, voltando também para a história do Papa e o Vaticano. O que acontece? Aquela galera lá, né, que tá lá dentro do Vaticano, que tem gente que diz, não tá não, tá. Illuminati tá lá dentro, né? Que são os templários, que já estão aí há muito tempo. Todo mundo sabe, né? Que os cavaleiros templários fizeram parte da igreja muito, né? Em muitos anos, muito tempo. E estão lá até hoje. Você acha que eles começaram na igreja católica romana e aí saíram? Não, filho. Eles continuam lá, estão lá e acabou. Contaram uma historinha que eles foram banidos e tal, que tentaram acabar com eles, mas não, eles continuam lá e acabou. Vamos lá. Então, qual é o objetivo do vídeo? É passar para vocês que está vindo, tá? Para a Igreja Católica. Primeiro isso vai ser colocado para aos fiéis católicos. Uma nova roupagem da Igreja Católica, uma nova forma de culto da Igreja Católica, né? Inclusive, eu já falei, tem a Bíblia que está escrita, foi escrita lá pela inteligência artificial, que está lá prontinha para eles colocarem, então, porque tudo começa lá na Igreja Romana Católica. Começa lá e aí vai espalhando. Então, vai vir essa nova ordem de culto da Igreja Romana, né? E devagarzinho isso daí vai espalhar para todas as outras religiões que se denominam qual? A religião cristã. Aí a gente vai cair naquela história do culto, que é o tal do dominical, né? Vai vir? Vai. Exatamente através desse tempo agora, eles vão vir tudo isso daí e vai mostrar a forma diferente de cultuar. As doutrinas vão ser tudo diferente, vai mudar tudo. Praticamente você não vai entender nada, mas vai ter que obedecer. Se você quiser continuar sendo um membro ou da católica ou de uma cristã e tal aí. Então, no final da história, resume tudo naquilo que eu falei. O falso profeta está vindo aí para arrastar de carreta. Mas é tudo coincidência. E eu continuo dizendo, vem um mané aqui e fala que eu estou falando besteira. Só que o mané que está falando besteira aqui está simplesmente falando para você coisas que, sabe quem tem, tá? Falado isso? Pessoas que tiveram do lado da rainha na Inglaterra, pessoas que, de certa forma, entraram, tá, no clã da rainha ali, e dali entraram no clã papal, Vaticano, e aí trouxeram todas essas informações e estão colocando aí agora à disposição da mídia. Só que eles são malandros, que isso tudo é divulgado quando a bomba já estourou. Eles não divulgam isso 20, 30 anos antes. Eles vão divulgar, olha só, explodiu uma bomba. Já se sabia que o Francisco não passava de 2025. Teve um moço aí que morreu aí, eu esqueci o nome dele, que ele era... Como é que é? Diz até que ele... Não vou nem falar a forma que ele se matou, que diz que ele se matou. Foi encontrado morto e parece que disseram que ele se matou. Mas ele fez a previsão que o cara não passava de 2025.
Várias coisas que iam acontecer em 2025 foi dita antes. E está acontecendo. E é tudo coincidência. Aí vem um mané aqui, tá falando besteira. Tô falando besteira. Aguarde e você vai ver o tamanho da besteira que eu tô falando daqui a pouquinho. Tá? Até o final do ano, meado de 2026, você vai ver a besteira. Beleza? Então é isso. Eu falei besteira aqui há alguns meses, onde eles estavam escrevendo uma outra Bíblia, e falei, eles vão mudar a Bíblia toda. Estavam escrevendo uma nova Bíblia, e era a inteligência artificial que estava escrevendo. Daqui a pouco você não vai ter mais Bíblia. O que aconteceu? Tá aí, já anunciaram a nova Bíblia escrita pela inteligência artificial. E, como anunciaram que ia trocar o Papa, que o Papa ia falecer, tá aí, falecido. Coincidência, né? Besteira. Então é isso aí. Você fica levando na besteira, que na hora que a moeda apertar e começar a moer, você também vai falar que é besteira. Mas você vai ser moído pela moeda falando que é besteira. Valeu? Então, resumo do vídeo. Tá chegando e o que o diabo mais quer é descredibilizar a palavra de Deus, é enganar você, dizer que é tudo fantasia, dizer que quem fala a verdade, ele quer descredibilizar, ele quer dizer, não, isso aí é besteira, não vai nessa onda não que esses caras são doidos, não vai pela cabeça desses caras que esses caras são malucos, isso aí é tudo fantasia, é tudo besteira. Só que a fantasia e a besteira é tanta coincidência que o cara que já tinha marcado a morte dele tá aí, tá mortinho, o Papa Francisco. A ordem que ia entrar agora, com um novo papado, com uma nova forma, né, de papado, ele, tá, esteve agora, até o momento que ele exerceu, era uma coisa, a partir de agora é outra. Então, por isso que ele é o último papa desse clã de papado. Então, o que acontece? O próximo que vem aí é exatamente o falso profeta. E aí, não é besteira, é coincidência. Só que para você, eu já disse várias vezes, acreditando ou não acreditando, crendo ou não crendo, não importa. As coisas vão acontecer porque elas têm que acontecer, porque se não acontecer, a palavra de Deus não cumpre, o reino de Deus não vem, tá, para cumprir aqui na terra como no céu, e a palavra de Deus se torna mentirosa. Mas para você que não crê, também está escrito lá na Bíblia, serve de consolo. Muitos não iam crer, tá? Para te servir de consolo. Muitos não iam crer. E outra coisa, muitos iam ser chamados de doido, de maluco. Eu mesmo sou um. O diabo todo aqui vive, o cara é doido, o cara é maluco, é perturbado. Eu que sou endemoniado, eu que sou maluco, sou doido, mas está tranquilo. Sabe por quê? Porque enquanto eles estão nessa daí, eu estou buscando na fonte, amigo. A verdade. Sabe por quê? Eu já vi aqui ateu, pelo menos uns 3 ou 4 ateu, tá? Tem vários aí, entendeu? Geisa, aquela... Não vou ficar falando nome para o pessoal não dar pala aqui para o nome dos caras, para nego não ir lá buscar. Mas os caras estão aí falando besteira uma atrás da outra. E tem muito pastor aí também falando besteira uma atrás da outra. Então, o que está acontecendo? Tudo para desviar as pessoas. Se eu fosse mente fraca, se Deus não tivesse me dado uma fé na rocha, vários vídeos e podcasts que eu já vi desses caras aí que são ateus, eu não tava mais crendo em Deus não, amigo. Sabe por quê? Porque os caras são pesados, amigo. Por isso é que eu falo, se você for ver vídeo no YouTube, cuidado. Porque tem vídeo aí que se você ver, com certeza, se você não tiver firmado na rocha, tu já era. A tua fé vai embora. Que os caras são pesados. Eles convencem, tem os caras são bons para convencer. Então é o seguinte, abre o olho. Porque ele vem enganar, matar e roubar e destruir. E ele não tá brincando de diabo. Ele não tá brincando de destruir. Ele tá destruindo mesmo. E aí tem uns caras que ficam aí vindo no canal jogar conversa fora. Cara, você não precisa falar nenhuma verdade para mim que eu já não saiba. Entendeu? Você não tem nenhuma novidade para mim.
entendeu? A única coisa, entendeu, que eu faço é pedir a Deus a condição de continuar lutando e aguardando o cumprimento, porque a verdade, para mim, ela já está pronta e ela está se cumprindo a todo minuto na minha vida e na vida do planeta, entendeu? Então ninguém tem novidade para mim, ninguém tem verdade para mim, além do que já existe. Então, cara, nada vai me assombrar. Não adianta vir no meu canal contar historinha, não vai me assombrar com nada, entendeu? Não me assusta, não me intimida, entendeu? Se você soubesse o que eu vivo, entendeu? Com certeza você ia falar, esse cara não é nem desse planeta, entendeu? O que as pessoas tentam armar para me destruir é o que as pessoas... Mas tá tudo certo, porque faz parte da vida do cristão, amigo. E eu sei que eu sou pecador, sei que eu sou falha errante, mas eu também não me incomodo com isso, porque se eu não fosse tudo que eu sou, Jesus Cristo não precisava ir para a cruz, não precisava nem ter vindo aqui, entendeu? Então, tá aí, ó. Está acontecendo e eu sempre trago alerta. Abre o olho, busca se fortalecer na fé, na espiritualidade com Deus ali e, ó, parar de ficar dando ouvido à conversa fiada aí, entendeu? Porque, meu irmão, todos os ateus que eu conheço aqui, que fizeram um canal no YouTube, podcast, não sei onde, não sei o quê, tudo era crente. Tudo era crente. Os caras saíram da igreja, por quê? Porque foram fazer teologia, começaram isso, começaram aquilo, e os caras eram crentão, eram os caras e tal. No final da história, quando fez estudar a Bíblia, teologia, chegou lá e falou, ih, caraca, não dá. Não acredito mais em Deus. Perdeu a fé. E é por isso que eu falo para vocês aqui. Você tem que ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Agora, quando você fala que vai estudar a Bíblia, eu digo para você, você vai ter problema. Vai ter problema. Por quê? Porque quando você vai estudar a Bíblia, você vai ver coisas que você não estava vendo. E quando você está vivendo a fé, crendo no que Deus pode e no que Deus é, você está vivendo pela fé. Por isso é que Jesus falou, será que vai achar fé quando voltar? E nós temos que viver pela fé. Nos últimos dias, os viveriam pela fé. O justo viveria da fé, pela fé. Então, se você quer viver vida espiritual, é pela fé. Porque você vai ouvir muita coisa. Inclusive, eu aqui, eu ali, é Cristo aqui, é Cristo lá, e não sei o quê. É tanta coisa que você vai ouvir. Mas, se você estiver na fé, você vai ser guardado de todo o engano, de toda a palhaçada que está rolando aí. Então, abre o teu olho. Abre o teu olho. Porque estudar significa para você alguma coisa que vai te ajudar na tua fé, fortalecer tua fé. Então você estuda. Agora, essa história de teologia, ela é complicada. Teologia é complicado, porque todos os caras que são ateu eram cristão e depois que foram para a teologia se tornaram ateu. Então, estou te alertando. Quer entrar? Entra. Se você quer continuar tendo a tua fé em Deus, fica de boa. Porque é complicado. Eu vejo muito cara aí no YouTube, entendeu? Que por mais que ele é teólogo, por mais que ele se mantenha espiritual, você vê que de vez em quando ele dá uma deslizadazinha, você vê que ele mesmo dá uma deslizada e ele fala um absurdozinho, mas ele tenta corrigir e tal e continua tocando o barco. Por quê? Porque a teologia é algo destrutivo para quem tem fé. A teologia é como se você quisesse provar a existência de Deus. É como se você quisesse destrinchar Deus, como se você quisesse, tipo assim, não, eu vou pesquisar quem é Deus, porque Deus como... Cara, Deus e acabou. Não tem explicação. Tá aí, Deus fez todas as coisas. Você, para existir, tinha que ter uma matriz. Teu pai seria a tua matriz. Nós somos matriz de Adão e Eva. Quem criou Adão e Eva?
Alguém criou Adão e Eva. Agora, aquela história, quando você, mas quem criou Adão e Eva? Quem criou Adão e Eva? E você vai. Isso não vai ter fim, cara. É isso que é teologia. A teologia, ela não tem explicação para nada e ela não se explica, entendeu? E fica os caras virando ateu. Então, é isso daí. A teologia não explica nada e ela não se explica. Então, eu digo para você, todos esses caras, eles eram cristãos, eram crentes, mas se tornou ateu depois de praticar teologia. Eu busquei, eu estudei, e adiantou de que hoje eu sou ateu. Não creio que Deus existe. Eles buscaram tanto, acharam tanto problema, tanta dificuldade que hoje são ateus. E aí? Vale a pena estudar teologia? Não. Agora, você lê a Bíblia e buscar ali na Bíblia o que você acha necessário, joia, vai para cima e beleza. Mas tudo com o Espírito Santo. Não vai da carne, eu vou descobrir quem é Deus, que eu vou fazer que Deus isso, eu vou achar uma dificuldade em Deus, um erro em Deus, uma falha em Deus, e não sei o quê. Meu irmão, vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara, vai perder a fé. A fé não se explica, entendeu? Se a fé fosse explicável, fosse aprendida em teologia, você ia para a escola para aprender a ter fé. Ia ter um cara lá e falar, vem aqui para minha escola, aqui para minha aula, que eu vou te dar uma aula de como ter fé. Era assim que ia ser. E não é assim. A fé é dom dado por Deus. E aí, como é que você vai querer crer? Como é que você vai querer ter fé se você, de quem você recebe fé, você não crê naquele que recebe fé? E aí você tem que estudar aquele que te deu a fé para você entender e para manter a sua fé. Como? Isso é loucura da cabeça do cara. E eu fico dizendo isso aqui igual um doido repetindo por causa dessa turma que está entrafunhada nesse canal miserento aí, que é esse canal desse cara chamado Josafá, e ele enganando todo mundo e botando um monte de gente de ralo, que já tem muita gente de ralo que, já foi, já era, entendeu? Com essa conversinha dele, que a congregação não quer estudar a Bíblia, que a congregação é contra o estudo bíblico. Cara, eu não tenho nada para estudar, não. A Bíblia diz que eu não tenho que estudar nada. Ela diz que eu tenho só que crer. Manter e guardar fé. É só isso. A Bíblia diz que eu só tenho que crer. Quem crer será salvo. Mas ele, com a lábia dele, pessoas que estão lá sendo engodados, né? Porque com essa novela de estudar, o cara... Se a congregação quisesse ganhar dinheiro, era molinho. Criava lá o estudo bíblico, material dático, vendia para dedéu, porque tem gente para dedéu na congregação, ia pegar e fazer o quê? Vamos, vem cá, vocês querem estudar? Beleza, aí, tá aqui, material didático, você vai ter que pagar pelo menos o custo do material, vende aí e tal, bota o pessoal para ficar lá e tal, e, né, igual muitas igrejas faz aí, né? Porque a maioria das igrejas, elas têm os estudos delas lá, mas o material didático não é de graça não, mano. Você paga por eles. Você acha que é didático? Até os cursos que eles dão aí em canal de YouTube, aí tudo é pago. Vem aqui no meu canal, vai fazer curso de teologia. É pago, filho. Você vai lá e paga lá. Entendeu? Então, meu amigo, se alguém quisesse que você estudasse, fizesse algum tipo de curso para te ajudar em alguma coisa e tal, ele ia colocar lá para você ter que pagar? Não. Não precisa pagar nada, não. Eu vou, entendeu? Acabou. Só que isso daí é mais a manha do gato, é mais um pulo do gato para puxar mais uma prata, entendeu? Então, quer dizer, só que o Josafá, com essa maniazinha dele de querer desclassificar a congregação, por quê? Porque na congregação muita coisa é diferente. E aí ele quer dizer que não, ela é igual às outras e não sei o quê. Não é porque ela é diferente que ela é melhor. Agora, o que as pessoas praticam em outras igrejas é um problema delas. Não é porque elas praticam que nós temos que praticar também. E o que ele quer engatilhar nisso daí, que eu já saquei a manha dele, é essa. Olha lá, tá vendo aí? Viu? Disse que não estudava, que não fazia teologia, que não tinha estudo bíblico, nada. Agora tá lá fazendo estudo bíblico, fazendo isso e aquilo. Por quê? Porque é igual a todo mundo. Então ele tá engatilhando, ele é assim. Ele é igual um demônio. Ele vai lá, te provoca naquilo que você não faz,
para você fazer, para depois ele te cobrar que você está fazendo. Ele é o próprio Satanás puro, porque ele é assim. E a mãe, a jogada dele é essa. Tipo, porque não faz isso, ou porque faz aquilo. Aí quando você não faz mais aquilo, ele vai dizer, tá vendo aí? Fazia, mas foi lá, falou, agora não faz mais. Por quê? Porque aquilo que eles faziam não era realmente real, eles não tinham aquilo como pétrea, causa pétrea, eles não tinham aquilo como verdade. Então ele é armador. Ele vai só armando golpe um atrás do outro. E os caras que estão lá já estão, né, com a cabeça meia complicada, estão caindo nos golpes dele. Mas não é para cair nos golpes dele, não, meu irmão. Eu já te falei aqui. A verdade é uma só. Se você tem convicção do que você vive é verdade, você vai viver aquilo ali até o dia do arrebatamento, ou o dia que Deus te recolher e você morrer igual foi o Papa, morreu aí, entendeu? Você não tem que mudar nada porque um falador, conversa fiada, tá lá batendo com aquela boca dele, não. É igual o cara falou aqui, ó. Eu fiz um vídeo aí sobre pecado de morte. Mas o cara falou no YouTube aí o seguinte, meu irmão, o desviado, ou o cara que saiu da igreja, ele tem motivo porque ele saiu da igreja? Tem. Qual é o motivo que ele saiu da igreja? Ele saiu da igreja porque ele viu algo diferente. Porque o cara que está ligado em Deus, se ele está numa igreja e ele está ligado em Deus, ele não vai sair, não vai desligar de Deus e vai sair da igreja por causa de nada. Ele simplesmente saiu porque ele não estava ligado em Deus. E se ele não estava ligado em Deus, eu tenho o poder de ir lá buscar o desviado para ligar ele com Deus? Não tenho. Então ele está lá porque ele quer, cara. Agora, tudo bem. Tudo bem. Eu tenho que exercer a misericórdia e a graça pelos pecadores. O cara saiu, de repente, a guerra foi grande, a luta foi grande, o cara saiu, tal, foi. Porque eu te digo uma coisa. Se o cara tá ligado em Cristo, ali firme ali na rocha, ele vai apanhar, ele vai cair, ele vai ser moído, ele vai ser espancado, detonado, rebentado, mas ele não vai deixar Deus por nada. Mas aí isso é porque eu saí da igreja, eu deixei Deus? Se você tá numa igreja prestando culto mensalmente ali, normal, toda semana você vai 1, 2 vezes ao culto, você faz a tua adoração, você faz as tuas orações em casa, você mantém a tua vida devocional ali da forma que você consegue manter por causa do teu dia a dia, trabalho, etc, etc. Beleza. Mas quando você interrompe esse círculo e começa a praticar outras coisas lá no mundão, você desviou. Aí não vem querer dizer que você não desviou, porque você estava com um ritmo, num processo, e você interrompeu aquele processo para entrar num outro processo. Então você desviou do processo que você estava antes. Não vem querer dizer que não. Aí o que acontece? Aí você vai lá levar uma palavra para aquele camarada. Ele pode sim ouvir numa boa? Pode, mas muito você vai levar, ele vai chegar lá e vai querer dar uma de brabo. Agora por quê? É você que é culpado do problema dele? Não. Qual é o problema dele? Desistiu de estar com o único que poderia dar o que ele precisa no melhor momento da vida dele ou no pior momento da vida dele. Então, Deus para mim é isso, cara. Deus ele tá comigo no melhor momento da minha vida e tá comigo no pior momento da minha vida. Não adianta eu querer Deus só pro pior momento. Eu só quero Deus quando eu tô na merda. Eu só quero Deus quando eu tô em dificuldade. Não, filho. Você tem que querer Deus na alegria e na tristeza. Você tem que querer Deus na bonância e na dificuldade. Você tem que querer Deus no riso e no choro. Você não pode querer Deus só quando você está com problema. Porque Deus, ele é o quê? Só uma muleta para você? Deus só serve para quebrar o galho para você? É o Severino? Vem cá, quebra galho. Não, filho. Aí o cara já tem essa mania, entendeu? Não, eu vou buscar bênção. Cara, Deus, ele abençoa todo mundo. Entendeu? E ele não é o diabo que, ao invés de abençoar, ele quer destruir, matar e roubar, não. Só que você tem que entender uma coisa. Existe uma cumplicidade entre você e Deus, uma comunhão, que quando quebra, Deus não perde nada não, que ele continua sendo Deus. Agora, quando você quebra isso,
você, no mínimo, você passa a ser uma vítima, você passa a ser vulnerável a se arrebentar. E aí de você se não for misericórdia de Deus para te dar uma moral quando você se afasta de Deus, porque Deus não se afasta de ninguém. Eu e você que nos afastamos de Deus. Então é o que o cara no vídeo falou. Pô, olha só, o cara sai, mete o pé, né? E depois quer culpar todo mundo, inclusive Deus, que não foi atrás dele, que não sei o quê. Não, olha só. Você tem que entender que quem precisa de Deus, Deus não pecou. Sou eu, é você. Deus, ele precisa de mim e você, por quê? Porque ele quer manter um relacionamento com você espiritual, santo, puro, para o reino dele se estabelecer na tua vida também. É isso que Deus quer para você. Esse é o projeto de Deus para você e para mim. Agora, quanto a Deus precisar de mim, nada. Eu é que preciso dele. E as pessoas invertem o papel, pensam que ir na igreja não, porque Deus está precisando que eu vou lá na igreja, levar adoração e tal. Não, filho. A sua adoração, a sua comunhão com Deus, ela serve para você se achegar a Deus. E quanto mais você se achegar a Deus, mais santo, mais puro, mais forte, mais próximo do reino você vai estar. É isso que leva a adoração, é isso que leva você se achegar a Deus. Tanto que diz, se achegai a Deus e ele achega a você. Então você pode ter certeza de uma coisa, você que saiu e foi para lá para o mundão, praticar as obras do mundão, entendeu? Inclusive ficar aí atrás de Josafá, pura, beleza. Só que tem uma coisa, você não pode culpar ninguém. Não pode culpar a congregação, você não pode culpar ancião, cooperador, irmão de banco, porteiro. Eu tenho problema com a galera, mas eu não posso culpar ninguém. Se eu escolher me afastar de Deus, então eu tive problema, eu me afasto de Deus. Que legal. Tá, então quer dizer que eu só fico perto de Deus se eu não tiver problema. Eu só vou ficar com Deus se eu não tiver problema. Quando quem resolve os meus problemas é exatamente. Então isso é uma artimanha do inferno, é o próprio Deus. Quanto mais longe de Deus, menos eu vou conseguir resolver problemas e mais problema eu vou ter, de forma que eu não vou conseguir resolver nenhum. Então quanto mais perto de Deus eu estiver, mais fácil eu vou estar de resolver os meus problemas. Você tem que inverter a tua mentalidade. A tua mentalidade tem que ser invertida. Você tem que colocar isso na tua mente. Quanto mais longe de Deus, pior para mim. E não quanto mais perto. Entendeu? E o que o inferno coloca na mentalidade das pessoas é isso. Não, eu tive problema porque tive problema isso, problema aquilo, eu não vou mais na igreja porque a igreja está cheia de problema. Isso aí é infiltração do inferno. Ele bota isso dentro da tua mente, ele vai lá na igreja, bota pessoas para fazerem coisas que vão te afastar da comunhão, exatamente para você pensar assim. E nessa daí, você vai só se afundando. Quando você vê, você está lá no fundão, apesar de que você pode estar na lama que for, na profundidade que for, que para Deus não é problema. Se você clamar e pedir, buscar, ele vai te tirar de onde você estiver. Pode ser fundo de poço, pode ser onde for. Mas você não precisa passar por isso. Você não precisa chegar a esse ponto, entendeu? E isso é o que a gente precisa manter na nossa vida espiritual. Porque a nossa vida espiritual, amigo, ela é que mantém a nossa alma, ela é que mantém o nosso espírito e o nosso físico. A nossa vida espiritual. Porque se eu entrar numa decadência total na minha vida espiritual, eu vou me matar, eu vou matar pessoas, eu vou cometer crime, eu vou cometer coisas que eu mesmo vou me arrebentar fisicamente. A tendência vai ser eu me arrebentar fisicamente. Sem vida espiritual, você usa droga, fuma cigarro, bebe, faz isso, faz aquilo, um monte de coisa. E a pessoa que está doidona, de cachaça ou de droga, seja lá o que for, qualquer coisa, está arriscado aí a cometer um crime contra si mesmo e contra o próximo. Então, meu amigo, não adianta. Não adianta. Quando você colocar na tua cabeça que você não tem que buscar Deus ou não tem que estar numa igreja porque a igreja tem problema, o líder é ladrão, é safado, é jack, porque tá cheio de coisa aí, Rony. É a igreja católica fazendo pedofilia, é a igreja cristã fazendo pedofilia, tem de tudo. Aí você vai alegar, eu vou alegar que, não, pra que eu vou pra igreja? Eu já escutei isso um monte. Quantas vezes eu fui levar uma palavra para as pessoas,
E eu vou fazer o que em igreja? Lá só tem pilantra, só tem bandido, só tem safado, só quer dinheiro, só quer dízimo, só quer isso. Beleza, amigo. Só que você está indo lá na igreja por causa da pessoa que está lá, que é safada, ou você está indo lá na igreja para você fazer a parte da sua vida espiritual? Porque se você está indo para lá por causa da pessoa, então vai num clube. Vai lá, chega, ó, qual o clube que tem menos safado aqui? E vai frequentar esse clube. É simples, entendeu? Porque pecador você também é, eu sou. Então não adianta eu querer tacar pedra em ninguém. Agora, a vida espiritual com Deus é particular de cada um, é particular teu. Então não adianta você sair de igreja e escolher essa, A ou B ou X, porque em todas as igrejas que você for, vai ter problema. Desde o porteiro até a liderança máxima, ao presidente. Então não venha com essa conversa fiada, porque essa conversa fiada só vai servir para você. Não vai convencer ninguém, pelo menos para você pode servir. Abre o teu olho, não deixa o diabo te arrancar, te afastar de Deus. Ah, mas eu para ter Deus eu preciso estar na igreja? Aí é um pensamento teu. Eu para mim, particularmente, eu penso que eu tenho que estar sim, fazendo uma comunhão na igreja. Tá bem, tem hora que eu tô bem pra dedéu na igreja, tem hora que eu não tô, tem hora que... O importante para mim é continuar a caminhada, Deus sabendo da minha condição e estar ali com Deus, entendeu? Essa é a ideia que eu tenho para te dar. E esse é o vídeo. Abre o olho, já falei, tá tudo acontecendo assim, rápido, de uma hora para outra. Pá, e é tudo coincidência. Ah, isso é mais uma coincidência. Tá cheio de coincidência. Só que a palavra de Deus, ela tá se cumprindo. Todas as coisas estão se cumprindo, glórias a Deus. Até o próximo vídeo.